Boa noite a todos. Vamos começar a entrevista coletiva do professor Rogério Zimmer, após a classificação para a Série D, a terceira fase da Série D. Rogério, parabéns pela classificação. Qual foi a tônica do trabalho ao longo da semana em busca de motivar o grupo a inverter a vantagem do Santo André? Rodrigo Cordeiro, RBS TV. Olha, Rodrigo, antes de começar a te responder, eu queria iniciar cumprimentando os atletas pela maneira como atuaram, reverter um placar adverso no primeiro jogo. Então, cumprimentar os atletas, dedicar essa passagem de fase ao nosso torcedor. E, Rodrigo, a gente entendeu que fez um bom jogo lá contra o Santo André. Queríamos muita chance, principalmente no primeiro tempo, e não fomos tão efetivos. E sabíamos que o jogo aqui seria um pouco diferente, porque o Santo André, vindo de vitória, jogando em casa, né, nos seus domínios e tal, sairia mais para o jogo, né, poderia nos dar espaço. Então a gente entendeu bem que a gente tinha que ter essa humildade de perceber que a estratégia teria que ser um pouco diferente, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. O gol no final do primeiro tempo nos ajudou bastante a passar essa tranquilidade. E o principal é que a gente nunca cobrou dos atletas tentar buscar uma vitória por diferença de 2 gols. Ela poderia até acontecer, tivemos até a chance. Mas a ideia primeiro era tirar a vantagem que o Santo André tinha. Quando iniciou a partida, o resultado classificava o Santo André. Então a primeira coisa, a gente tinha que empatar, né? No sentido de ganhar a partida, mesmo que seja o score mínimo, né? E a partir daí não ter vantagem para nenhum lado. Se fosse decisão por um gol a mais, ou como foi na cobrança de pênalti, a gente estava preparado. O Rodrigo da RBS TV também pergunta como foi montar o grupo durante a competição e o desafio de encontrar uma equipe ideal com o campeonato em andamento, em meio a isso administrar a pressão dos resultados. Não é o ideal, né? É evidente que não é o ideal. A gente gosta de ter bastante tempo para trabalhar, de fazer as contratações, a montagem do grupo até antes da estreia, conseguir fazer amistosos, né? Que a primeira partida da competição seja a tua terceira, quarta partida da equipe e tal. Mas nem sempre a gente trabalha no futebol com o ideal, né? A gente trabalha muito com a realidade. A nossa realidade foi assim. Felizmente a gente trabalhou com um grupo pequeno, mas que soube desde o início entender como seria a competição. Nós disputamos a primeira fase como se fosse jogos de mata-mata, como se fossem jogos únicos, né? Dando toda a atenção para a próxima partida. E os jogadores, principalmente no segundo turno, já com um número melhor de partidas, um melhor entrosamento e tal, vai ganhando confiança, vai entendendo exatamente aquilo que a gente gostaria como equipe, a necessidade, né, de novo, de entender bem a competição. Isso fez com que a gente chegasse num bom momento no final dessa fase, né, da primeira fase, né? Tanto é que foram 13 vitórias nas últimas 4 partidas. E aí você chega nesse primeiro mata-mata com a confiança mais alta, com o entrosamento melhor, né, com jogadores, enfim, mais confiantes pela própria classificação, e com mental forte, né? O que é mental forte? É você ter perdido a primeira partida em casa, mas perceber que você tem condição de virar, né, de reverter essa situação. E foi o que aconteceu. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar os atletas, que a parte mais difícil é a deles. A minha é importante, lógico, a da comissão técnica é importante, mas a gente orienta o que eles têm que fazer, né? Mas o fazer, o executar, o teu controle emocional, como eles tiveram no jogo de hoje, sem dúvida nenhuma, tem que dar os parabéns. Nem Viate, Rádio Difusora. Parabéns pela classificação. Fale sobre a estratégia de jogo tendo que reverter o resultado. Como foi a semana e por onde passou o sucesso do esportivo? Olha, Ney,
a primeira coisa é não colocar uma carga muito grande, né? Acho que isso é uma das coisas que eu sempre fiz, é colocar pequenos objetivos, né? Não pequenos objetivos, mas objetivos próximos, aquele que você pode alcançar e que não coloque uma carga demasiada em cima dos atletas. Por isso que eu falei que nós começamos perdendo os primeiros 90 minutos, ou seja, terminou o primeiro tempo, e nós teríamos 1h30, né? Para fazer um gol a mais que o adversário. Então você coloca um objetivo que o jogador percebe que ele tem condições de fazer, né? Porque se você entrar num jogo decisivo como o de hoje, com muita pressão, isso pode ser prejudicial, né? Então foi isso, se buscou o gol, né? Mas com sabedoria, e a partir daí, a partir do momento que você empata, né? Estava ali 1-1, né? 1-0 no primeiro jogo e agora isso faz com que você possa até pensar em tentar vencer a partida. Tivemos chance, mas o Santo André também fez uma boa partida, mas nós fomos merecedores nos pênaltis, treinamos muito essa situação, era uma situação que poderia ocorrer e se treinou, e quando chegou o momento, a equipe estava preparada para aquele momento também. O Ney gostaria também que o senhor falasse sobre o seu trabalho e a sua importância nesse momento da equipe. Vem em mente o que foi feito no Brasil de Pelotas? Não, cada lugar, cada situação é diferente, assim. Eu acho que não é a importância só do treinador, da comissão técnica, mas da direção, né? O presidente do clube, seus dirigentes, entenderam que uma competição nacional projeta, independente se nós formos passar de fase ou não, se o campeonato pudesse terminar agora, né? O Esportivo fez uma boa campanha, está honrando, né, a sua camisa, representando bem o seu clube, o seu torcedor. E eu acho que essa é a ideia que tem que ficar no Esportivo, né? A projeção que dá os resultados, os bons resultados em competições nacionais. Então, assim, essa é uma ideia da direção, do seu presidente, e que eu compartilho, e eu tenho esse mesmo pensamento. E a gente procura passar isso para os atletas, eles viverem muito essa competição. É uma competição nacional, já fazia muito tempo que o Esportivo não participava. Nós tivemos agora um confronto com uma equipe da primeira divisão de São Paulo, vamos enfrentar outra, quer dizer, são enfrentamentos, né? São parâmetros que eu acho que, pensando em futuro, pensando em crescimento do clube, é importante estar participando. É importante esse intercâmbio, é importante você estar representando o futebol gaúcho, né? E levando o nome do clube e da cidade para frente. André Gil, lá Pelota, Rio Grande do Sul. Zirman, novamente o Esportivo se superando e buscando o resultado fora de casa. A força do grupo é notável, mas tu acha que o lado emocional fez toda a diferença hoje? Também, né? Você tem a questão técnica, um bom cruzamento, uma boa conclusão, você tem a questão tática, né? Você tem a questão física, o nosso time corre muito, todo o tempo, né? A temperatura estava alta, nós conseguimos, né? Então, um grande trabalho do nosso preparador, do João Francisco. E a parte mental, né? A parte mental, que aí já é um pouco mais difícil de controlar. E isso ela está forte, realmente ela está forte, isso nos ajudou em vários momentos da competição, né? Principalmente na reta final, o próprio jogo contra o Rio Branco, que você está vencendo o jogo, talvez precisasse fazer mais gols e sofre um gol, em seguida você reage, a própria reação agora na segunda partida, isso realmente é uma força mental, mas é mental, é física, é técnica, é tática, né? É emocional. E a gente não consegue, assim, saber onde uma começa e a outra termina. Kevin, NB Notícias. Parabéns pela classificação, Zirman. O Esportivo está protagonizando uma de suas melhores campanhas em competições nacionais em sua história. Sabendo as dificuldades enfrentadas pelo clube,
mas apesar disso, o grupo vem se mostrando valente para superá-los. Com base nisso, pode dizer que o esportivo pode sim sonhar alto em almejar esse tão sonhado acesso à Série C e tem condições para isso? Obrigado, Kevin. Olha, é uma competição muito dura, né? Então, acho que eu já participei de acesso da D para C, de C para B. A gente acompanha a própria B, que eu participei, para subir para a Série A. Mas eu acho que é o acesso mais difícil, pelo número de equipes, 64, e pelos cruzamentos, né? Nós pegamos um grupo muito forte da região sul, né? Equipe de Santa Catarina, equipes do Paraná, né? Você vê ali um Joinville, um Caxias, o próprio Cascavel. E você passa essa fase e enfrenta uma equipe paulista. E aí você consegue superar, agora você vai enfrentar uma outra equipe paulista. Cara, é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Hoje eu sei que nós tivemos a qualidade suficiente para passar para essa terceira fase. Mais do que isso, sinceramente, eu não saberia te dizer. Vivian Castro, Esporte TV. Precisando buscar um resultado fora de casa e com as condições climáticas complicando o jogo, houve mudança da estratégia inicial do time? Nós sabemos que o jogo ia ser diferente, porque na primeira partida o Santo André ele esperou mais, até para tentar reconhecer o campo, que é absolutamente normal, coisa que nós fizemos aqui, né? E com a vitória e jogando em casa, eles viriam mais para o jogo. Então eu alertei os jogadores que nós seríamos mais atacados até do que o jogo em Bento, que nós não vencemos. Então nisso mudou um pouco, né? A gente colocou uma formação mais forte ali na minha cancha, que a gente imaginou, evidentemente, que a gente tinha que buscar a vitória e tal, mas um gol do Santo André nos deixaria numa situação muito difícil, muito difícil. Então nós optamos num time equilibrado, né? E foi o que aconteceu. E imaginando que no segundo tempo a gente fosse soltar um pouco mais a equipe, até por conhecer melhor o gramado, a velocidade da bola, né? E aí o gol no final do primeiro tempo, isso nos ajudou, nos deu uma tranquilidade maior, empatou o jogo, né? E aí as duas equipes precisavam buscar o gol, né? E isso, como estratégia, nos facilitou e evidentemente que também existia a possibilidade de pênalti e a gente direcionou os treinamentos também em função disso. Mas antes, sabia que tinha que fazer o gol. Ginter, RS.com. A possibilidade de pênaltis fez com que o senhor treinasse as cobranças de defesa durante a semana. Por qual razão o Potiguar iniciou no banco e o Afonso na ponta direita? Bom, se nós tivéssemos vencido a primeira partida de 10-0, eu treinaria pênalti, porque sempre existe essa possibilidade, né? Com relação à colocação final ali, talvez ele não tenha observado bem, que é absolutamente normal, até porque eu sei que uma boa parte da transmissão me falaram que tinha nevoeiro e tal, mas o Afonso ele jogou de volante. Professor, agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho e sucesso na sequência. Tá bem, mais uma vez agradecer aos atletas e dedicar ao nosso torcedor. Eu sei que o nosso torcedor está contente, está feliz, foi só uma passagem de fase, mas eu acho que o torcedor desportivo merece coisas boas, não é muito, mas aquilo que a gente pode oferecer hoje é isso e nós gostaríamos de dedicar, não só eu, comissão técnica, dirigentes e atletas, ao nosso torcedor.